Vamos mergulhar nos exemplos de como é que nós vamos buscar informação à base de dados, mas agora vamos percorrer isto de uma forma um bocadinho mais detalhada. Okay? Então vamos aos exemplos. O primeiro exemplo, obviamente, nós vamos ter que abrir e fechar aqui a ligação. Então eu vou fazer aquilo que faço habitualmente, db é igual a dbconnect. Obviamente que vocês podem dar aqui o nome que vocês entenderem, mas eu vou fechar já aqui db close. Okay? A forma mais simples de nós ligarmos a uma base de dados. Ora, relembrando que desde o vídeo anterior eu tenho o meu fecheiro env com as configurações necessárias para que eu possa aceder à minha base de dados. Entretanto, na minha base de dados eu coloquei 3 clientes, o 1, o 2 e o 3, com os respectivos e-mails, cliente1gmail.com e assim sucessivamente, para termos aqui alguns dados com que trabalhar. Bom, dito isto, então nós temos aqui a forma de ir buscar informação, é definirmos uma variável que poderá vir a ser preenchida com um array de objetos ou um array associativo, e já iremos ver aqui várias formas, mas nós vamos dizer aqui que dados vai ser igual ao resultado de uma query. Ora, então ele vai ser igual a database query, e já iremos também ver durante os próximos vídeos outras formas de fazer queries, embora eu prefira estas e depois eu vou-vos explicar o porquê. Bom, mas aqui eu posso colocar aqui select asterisco from clients. E reparem que neste momento, ao contrário do que eu tenho feito em vídeos anteriores, eu não vou colocar aqui qualquer resultado. Vou simplesmente dizer que dados vai ser o resultado da execução desta query. Se nós quisermos verificar o que é que dados tem, eu vou poder utilizar aqui um dd, dump and die, e vou colocar aqui o dados. Vamos verificar se vai funcionar para me apresentar as informações que vêm ali naquele registro. Okay? Como podem observar, eu já tinha ali algumas experiências feitas. O dd é uma funcionalidade do CodeIgniter que contém então aqui esta avaliação muito pormenorizada de todas as informações que vêm dentro de uma determinada coleção. Ora, isto não é de facto muito interessante para podermos avaliar os dados que lá vêm. Se nós fizermos aqui um print R de dados, nós vamos verificar também que se trata de uma coleção bastante grande. E, portanto, se eu agora refrescar aqui, nós vamos verificar que temos inclusive aqui um erro, mas como podem observar, nós temos aqui muita informação sobre raw data, etc. Bom, posto isto, o que nós queremos fazer é o seguinte: como é que eu faço uma iteração, isto é, como é que eu percorro todos os dados da minha base de dados e os apresento? Bom, existem várias formas de o fazer. Eu neste momento não defini de que forma é que eu quero que os meus dados sejam tratados. Mas uma das formas mais tradicionais é colocar ou transformar em objetos. E os objetos, de uma forma distinta daquilo que são os arrays associativos, os objetos vêm definidos de uma forma muito mais próxima da programação orientada a objetos, como o próprio nome indica. Ora, o que nós podemos fazer, por exemplo, é aqui um ciclo for each. E o ciclo for each vai poder ter a seguinte expressão. Reparem, dados get result. Ok, vamos colocar aqui get result has client. Eu estou a dizer basicamente o seguinte: olha, pega nos dados que estiverem ali e vai buscar o seu resultado. E porque dentro dos dados existe um conjunto muito mais vasto de informação do que simplesmente os dados. Então, ao fazer o get result, eu vou estar a ir buscar apenas uma parte dos dados, que é a parte que me interessa, que é a informação que veio da base de dados. E estou a transformar isto dentro do ciclo for each. Cada get result vai buscar um cliente, o que significa que o get result funciona como se fosse um cursor dentro da base de dados. Isto é, ele vai aos dados, quando eu executo o get result, ele vai buscar a primeira linha dos resultados. Quando o ciclo volta outra vez ao início, o get result seguinte vai buscar o cliente seguinte e assim sucessivamente até se esgotarem todos os clientes. Então o que eu posso fazer agora é isto simplesmente. E reparem como eu fiz get result sem qualquer valor no parâmetro ali dentro. Nós já vamos ver que há uma diferença se usarmos ali um valor parametrizado. Então o que nós vamos ter aqui é, por exemplo, isto. Cliente nome. E eu agora vou concatenar aqui com br para fazer ali um break. E posso fazer aqui um cliente email. Okay? Então nós vamos ter aqui a possibilidade, agora vamos fazer aqui um echo e colocar ali um HR, como vocês tiveram a ocasião de verificar nos testes que eu estava a fazer, para que cada cliente fique separado por um separador. Então eu vou aqui refrescar e reparem que cá está o nome do cliente e o seu endereço de e-mail e assim sucessivamente. Bom, nós temos outras formas de podermos ir buscar os dados. Se preferirmos trabalhar com um array associativo,
nós poderemos utilizar a mesma função getResult, mas simplesmente colocar aqui array dentro. Ora, neste caso, este tipo de inscrição que aqui está já não é válida. A que passa a ser válida é esta que aqui está. É um array associativo e, por conseguinte, eu vou ter que colocar aqui isto desta forma, ok? Então, nós, na prática, vamos obter exatamente o mesmo tipo de resultado. A forma como nós chegamos aos dados é que é diferente. Uma forma também de podermos, eu diria que talvez colocar mais interessante a escrita aqui, é em vez de colocarmos o getResult com o array ali como parâmetro, podemos colocar getResultArray desta forma, e desta forma nós vamos conseguir ter exatamente também o mesmo resultado. Nunca esquecendo que estamos aqui a trabalhar com um array associativo e, portanto, se eu aqui refrescar, reparem como não existe qualquer espécie de problema. Outro aspecto que pode ser importante, eu vou aqui fazer o seguinte, eu vou copiar tudo isto que aqui está, vou aqui voltar atrás nos detalhes, ok? Simplesmente para fazer isto, eu vou aqui comentar tudo isto que aqui está e vou colocar aqui a segunda forma de podermos apresentar resultados. Existem várias, ok? Então, mas nós temos aqui já várias formas. Eu quero vos mostrar ainda uma outra funcionalidade, que é quando vocês executam uma query que apenas vai conter uma row. E neste caso nós temos a função getRow. Então nós temos ali a query que devolve dados, ok? Mas eu agora posso dizer o seguinte: row, vamos colocar aqui em cima, ou linha, por exemplo, ou por exemplo cliente é igual a query, ou neste caso, peço desculpa, a dados getRow. E o getRow o que me vai fazer é simplesmente uma coisa. Vai-me buscar apenas a primeira linha. Independentemente do facto de eu saber que vou ter 3 clientes, eu só vou ter aqui no cliente a primeira linha. E por mais que eu faça getRows seguidos, ele vai-me sempre buscar o primeiro registro. Então, se eu agora fizer aqui um echo de cliente nome, okay, o que é que vai acontecer? Eu vou ter apenas o nome do primeiro cliente. Vamos aqui verificar. Cá está, então, cliente 1. Vocês poderão perguntar, bom, mas não existe nenhuma utilidade específica para este row, uma vez que eu posso interagir por todos os registros desta forma. Bom, existe, de facto, quando nós estamos à espera que venha apenas um único registro. E isto pode acontecer, por exemplo, quando vocês utilizam uma função agregadora, como é o caso do count, onde nós estamos a tentar contar todos os elementos que existem no cliente, e aqui vamos utilizar um alias disto que é o total, por exemplo. Ora, select count, que vai-se passar a chamar total from clientes. Ora, o que é que vai acontecer aqui? Se eu agora colocar aqui, se eu deixar ficar aqui o nome, obviamente que eu não vou ter cliente nenhum, e portanto vamos ter aqui um erro, ok? Mas vamos aqui mudar para total clientes, é igual a dados getRow, e se eu agora fizer um echo de total clientes com o total, ok? Vamos verificar aqui se temos o nosso sistema a funcionar corretamente. Cá temos então o valor número 3. E chama a atenção que muitas vezes vocês vão encontrar este tipo de inscrição aqui com o count e o alias do hasTotal, mas vocês podem remover aqui, não é necessário. E no MySQL podem funcionar desta forma. Eu chamei aqui o total, poderia colocar total clientes, mas obviamente que este output vai ter que ser trocado aqui também, total clientes, e por conseguinte vamos ter aqui o mesmo tipo de resultado. Podemos ainda fazer exatamente a mesma coisa, existe para os dois gostos, neste caso, que é colocarmos um getRowArray. Neste caso, o getRowArray já não vai funcionar desta forma, passará a funcionar desta forma aqui. É como vocês preferirem, como acharem mais interessante para os vossos projetos. Reparem que eu não tenho qualquer espécie de erro, porque os códigos são equivalentes, a forma é que é diferente. Trabalhamos com objetos ou trabalhamos com arrays associativos. Vamos ainda fazer aqui outras experiências, porque existem mais métodos. Nós temos ali os dados e vamos imaginar agora que eu quero ir buscar aqui duas rows, ok? Eu sei que tenho aqui, se eu selecionar aqui asterisco from clientes, eu vou ter 3 resultados porque tenho 3 clientes. Então eu posso, de facto, colocar aqui o cliente 1 é igual
a dados. E agora reparem que eu vou poder utilizar aqui o get first row. Ou, por exemplo, se eu quiser ir buscar o primeiro e o último cliente. Vamos colocar aqui até primeiro. Ok. Então eu tenho a possibilidade de colocar aqui uma função que se chama get first row. Ok? E feito desta forma, ele vai-me sempre devolver um objeto. Se eu quiser ir buscar o último, eu posso colocar aqui o último e aqui posso usar a expressão get last row. Se agora formos aqui apresentar os dados, echo, vamos colocar aqui o primeiro nome e vamos colocar aqui o echo, o último e o nome. Aqui pelo meio, para dividir, vamos colocar aqui um echo HR. Ok? Vamos então verificar o que é que acontece aqui. Eu vou refrescar, cá está o cliente 1 e o cliente 3. Portanto, ele foi buscar estes valores. Nós temos também ainda a possibilidade de termos aqui, imaginem, o cliente seguinte. Então nós temos o get first row e aqui temos o get next row. Okay? Então nós vamos ter aqui o primeiro, vamos ter aqui o seguinte, ok? E então reparem o que é que vai acontecer neste caso. Aparece o cliente 1 e depois o cliente 2. Portanto, há um conjunto vasto de funções associadas às queries que nós executamos à base de dados, que nos podem devolver os dados da forma como nós quisermos. E nós podemos começar até de trás para a frente, isto é, podemos começar no last row e depois ir buscar o previous row. Isto é, eu posso chegar aqui, ir buscar o last row, que seria o último, e o anterior ser o get previous row. Ok? E, portanto, isto são funções que existem dentro do sistema, dentro do CodeIgniter, neste caso. Então, eu vou colocar aqui o último e vou colocar aqui o anterior. E vamos verificar se não temos aqui nenhum erro. Vamos aqui refrescar e cá está. O primeiro a aparecer é o último cliente da nossa query. O último a aparecer é o cliente 1 da nossa query. É importante que vocês analisem o Generating Query Results, porque, de facto, ele tem aqui um conjunto de informações muito detalhadas sobre cada uma dessas funcionalidades que nos permitem, cá está aquilo que nós estávamos de facto a ver. Existe também a possibilidade de fazermos uma query e devolver em arrays, como vocês podem observar, e depois existem algumas funcionalidades que em alguns casos vocês não vão utilizar, eventualmente o get unbuffered row, porque ele explica aqui que este método devolve apenas uma linha sem fazer um prefetching. O prefetching é basicamente sem guardar na memória todo o resultado das rows que existem e, portanto, ele não cria exatamente um cursor, ele vai apenas buscar um registro e liberta assim recursos da memória, o que normalmente não é uma enorme preocupação para quem está a utilizar base de dados com relativamente poucos registros, mas se estivéssemos a trabalhar com alguns milhões de registros, então aí seria eventualmente conveniente fazermos isto. Durante o próximo vídeo vamos continuar aqui a escalpelizar resultados de base de dados, vamos ver também formas diferentes de nós executarmos as queries e eu vou-vos explicar porque é que eu prefiro utilizar queries com linguagem SQL pura do que propriamente aquilo que está aqui chamado Query Builder ou um qualquer ORM diferente, isto é, um Object Relational Mapping System, que permite fazer queries à base de dados sem escrevermos uma única linha de SQL.